Ao meu querido amigo que vive no mundo ao lado, começa esta carta com calma e com o coração aberto. Escrevo como quem fala devagar ao ouvido, porque a minha voz viaja melhor quando você imagina que está aqui. Hoje acordei pensando em como o nosso dia tem um intervalo secreto que muda tudo. Nós o chamamos de janela de anonimato e ele dura 60 minutos por dia. Durante essa janela ninguém me grava, ninguém me reconhece e ninguém guarda lembrança de mim. Eu escolho a hora e o mundo ajusta os olhos para não me ver. Quem passa por mim não me percebe e, se me olhar, a memória deles falha. Os sensores ficam cegos e os registros não pegam a minha presença. É como se o dia tivesse um pequeno quarto sem câmeras e sem testemunhas. Esse quarto muda o jeito como vivemos, trabalhamos, amamos e erramos. Você pode imaginar um minuto de silêncio no meio do barulho, só que aqui é uma hora inteira de ausência voluntária. Muita gente usa a janela para descansar do peso da própria imagem. Alguns usam para fazer o bem, outros para coisas perigosas, e os poucos apenas para ficar sozinhos em paz. Eu trabalho como auditor de usos abusivos dessa janela. Parece contraditório, mas o meu trabalho existe para que o silêncio não destrua a vida comum. Eu não vejo dentro da janela de ninguém, eu só acompanho as boias, os antes e os depois. Meu método é simples e paciente, eu observo o que resta do que não foi visto. Marcas no chão contam histórias que as câmeras não lembraram. Objetos se movem e apontam uma intenção que não tem rosto. Palavras em cartas como essa ganham um valor que no seu mundo talvez pareça antigo. Hoje escrevo porque uma sequência de dias deixou rastros que não fecham. Um bilhete apareceu onde ninguém poderia tê-lo deixado de modo visível. O papel cheirava a chuva de ontem e a tinta era recente. Minha cidade inteira sabe que bilhetes não podem nascer do nada. Eu segui as marcas de sapato que não existiam nas gravações. Encontrei uma porta com poeira dividida ao meio como se um vento humano tivesse passado. Havia uma xícara fora do lugar e água ainda morna na chaleira. Tudo indicava uma presença que o mundo decidiu não lembrar. Essa é a natureza da nossa janela, ela protege e apaga ao mesmo tempo. Proteger é necessário quando o cansaço vira doença social. Apagar é perigoso quando quem sofre precisa de testemunha. A cada dia nós tratamos desse equilíbrio instável com muito cuidado. As leis daqui reconhecem o direito a um momento sem rastros. Ao mesmo tempo as leis definem exceções quando há risco grave e claro. Em casos extremos o anonimato não é um escudo para ferir o outro. A polícia não vê a janela por dentro, mas usa a perícia para conectar os pontos. Mesmo assim há perdas que não se resolvem, porque ninguém recorda o rosto. Você pode perguntar como confiamos uns nos outros sem essa hora de memória. A resposta é que aprendemos a valorizar o que é dito fora da janela. Promessas feitas com testemunhas têm mais peso por aqui. A palavra dada em horário público é algo sério e carrega compromisso. Relações são baseadas em rotinas que não dependem do invisível. Casais criam hábitos claros e colocam lembretes na geladeira para garantir presença. Amigos marcam caminhadas em horários fixos para cultivar a lembrança mútua. Empresas planejam reuniões em blocos protegidos por assinaturas verificadas. Há menos improviso e mais clareza no que esperamos uns dos outros. Ainda assim a curiosidade nunca morre e a tentação de usar a janela para fugir de si é grande. Ontem conversei com uma mãe que usa a janela para respirar quando o filho perde o controle. Ela me disse que naquelas 60 voltas do ponteiro o corpo descansa e a culpa se organiza. O filho não lembra dos gritos e ela volta com paciência verdadeira. Eu a ouvi em silêncio e senti respeito pela luta dela. Depois perguntei se a ausência não criava um vazio difícil de preencher. Ela disse que sim, mas que a presença cansada também machuca.
Eu anotei no meu caderno que a janela pode ser um curativo e não uma fuga. Já vi também quem usa a janela para se esconder de dívidas emocionais. Gente que some no aniversário do amigo e volta como se nada tivesse acontecido. Isso deixa marcas invisíveis que não viram processo, mas viram distância. Em nosso mundo, a confiança precisa de manutenção explícita. Pedir desculpas é prático e objetivo, porque ninguém quer que a ferida pegue mofo. Tem outra história que talvez prenda sua atenção. Um homem comprava memórias sintéticas para cobrir o buraco das horas. Ele colecionava lembranças falsas que davam uma sensação de ter sido visto. Quando alguém notava um brilho estranho no olhar dele, era porque a memória não se encaixara nos fatos. A memória sintética tem bordas lisas demais e não traz cheiro de chão. Ele me procurou e perguntou se era possível viver só de lembranças compradas. Eu respondi que é possível por um tempo, mas caro e solitário. Ele decidiu vender metade do arquivo e recomeçar com encontros reais. Hoje ele me envia cartões postais com fases curtas e claras. Cartões ainda existem aqui porque papel não depende de câmeras. Na última semana tomei com uma festa que só acontece na janela. Pessoas entram em casas alheias com consentimento prévio e dançam sem nome. Elas saem sem fotos e com sorrisos que ninguém explica. A cidade tolera porque a alegria coletiva abaixa a febre dos dias. Ainda assim, a regra é simples para evitar danos. Não vale prometer coisas que devam ser lembradas dentro da janela. Não vale mexer no que possa ferir alguém depois que o relógio volta ao normal. Em um caso antigo, um grupo tentou estender a janela por um dia inteiro. A proposta era criar um feriado sem memória pública. Houve debates longos e testes com voluntários. Os resultados mostraram uma ressaca social forte e perigosa. Sem memória, as tarefas práticas se despedaçavam como farinha ao vento. A cidade decidiu manter 60 minutos e encerrar a ambição dos radicais. Eu às vezes me pergunto o que você faria com uma hora assim. Você abraçaria alguém sem medo de registrar a vulnerabilidade. Você confessaria um carinho que não cabe nas fotos. Você talvez descansasse o corpo num banco de praça olhando nada em especial. A nossa hora ensina que nem tudo precisa virar prova. Ensina também que não há vida saudável sem algum registro compartilhado. A graça está no ajuste diário entre silêncio e testemunho. No meu trabalho aprendi que intenção pesa mais do que a habilidade de se esconder. Quando alguém usa a janela para ferir os vestígios do mundo real, portas rangem de modo diferente, relógios param em segundos estranhos, embalagens se rasgam fora do padrão. Não é misticismo, é prática de olhos treinados. Colegas meus identificam padrões em poeira com precisão de artesão. Eu me especializei em ouvir relatos antes e depois. As pessoas contam como estava o ar e como ficou a sala. Um olhar acompanhado de frio na barriga já é um dado. Depois cruzo tudo com mapas de uso de energia e rotas de água. Quando a janela apaga, a cidade ainda pulsa com dados colaterais. Eu sigo esse curso até fechar a história ou aceitar o mistério. Sim, às vezes aceitamos o mistério como parte do contrato social. Não é resignação, é cuidado com o que a prova não pode sustentar. Hoje eu te escrevo porque um caso insiste em ficar em pé sem apoio. Uma criança deixou um desenho de alguém que ninguém recorda. O desenho tinha detalhes de um casaco que não se vende mais aqui. A cor era exata e o bolso tinha um rasgo característico. A família jurou que não recebeu visitas. A escola garantiu que ninguém de fora entrou nas dependências. Eu observei as unhas da criança sujas de grafite novo. O cheiro do lápis indicava que o desenho foi feito há pouco.
O casaco do desenho apareceu horas depois pendurado num corrimão público. Dentro do bolso havia uma fita de tecido azul e um recibo sem impressão. Ninguém soube explicar o caminho daquele objeto. Eu senti que a janela foi usada para um gesto de proteção. O casaco aquecia alguém que não podia aparecer no registro. Talvez um visitante deixou calor onde faltava cuidado. Minha função é não romantizar e ainda assim não endurecer. O relatório que escrevi tem 10 páginas e nenhuma condenação. Eu sugiro vigilância de proximidade, aquela que se faz com vizinhos atentos. O meu chefe aceita quando eu digo que a lei precisa respirar. Respira porque vidas reais não se dobram a equações simples. Eu penso muito no que você chamaria de coragem por aqui. Coragem é assumir a própria janela com responsabilidade. Coragem é pedir ajuda fora da janela e explicar com palavras diretas. Coragem é planejar o dia para não empurrar tudo para a hora do aparamento. Alguns tentam viver só nesse buraco de tempo, mas o preço é alto. A saúde mental desorganiza quando a pessoa se acostuma ao sumiço. A rotina fica pobre e as amizades murcham devagar. A cidade aprendeu a oferecer pequenas práticas para lembrar o que importa. Placas nas praças lembram horários de encontros sem telemetria intrusiva. Locais de trabalho guardam pausas com conversas olho no olho. Professores incentivam cadernos físicos com anotações que não viram postarem. Clínicas ensinam a descrever o dia com frases simples e eventos claros. Eu mesmo escrevo assim para falar com você. Eu evito linguagem que confunda e escolho verbos diretos. Não desejo convencer você de que o nosso jeito é melhor. Eu desejo que você escute e pense no que faria diferente. Talvez a sua cidade já viva sem janela e com excesso de espelhos. Se for o caso, procure um minuto real de silêncio entre pessoas reais. Não precisa de tecnologia para sustentar cuidado. Precisa de acordo vivo e de limites que protegem sem sufocar. Tem mais um caso e ele toca numa parte frágil da minha vida. Eu uso a minha janela para visitar alguém que não pode me reconhecer. É um menino que às vezes sorri ao ouvir uma canção entida. Ele não guarda a lembrança de mim depois que a hora termina. Eu saio do quarto quando o relógio sinaliza o fim do período. Quando volto em horário público, eu sou só a auditora calma. Eu confiro documentos e descrevo fatos sem olhar direto para ele. As pessoas à volta pensam que é profissionalismo. Eu sei que é autoproteção para não quebrar o acordo da cidade. Você pode me chamar de covarde, eu não discordo por completo. Eu só ainda não descobri como unir os dois pedaços de mim. Um pedaço precisa da janela para não desabar. O outro precisa das regras para que todos fiquem a salvo. Escrevendo para você eu sinto que essa tensão ganha contorno. Contorno ajuda a não virar sombra grossa. Tenta então seguir com cuidado e com atenção às pessoas. Eu pergunto mais vezes se o outro entendeu o que eu quis dizer. Eu combino horários e repito instruções importantes por escrito. Eu celebro encontros que deixam marca boa na memória comum. Nos meus dias de folga eu caminho por ruas que cheiram a tão simples. Eu escolho falar bom dia com quem passa e parece cansado. O meu mundo continua a funcionar porque pequenos gestos sustentam o grande pacto. O pacto é claro e cabe em uma frase curta. Precisamos de um lugar para desaparecer um pouco e precisamos de muitos lugares para aparecer com verdade. Quando escrevo isso eu não falo de teoria. Eu falo de mães com olheiras, de adolescentes ansiosos e de velhos que perderam a pressa. Eu falo de trabalhadores que não querem ser avaliados a cada segundo. Eu falo de artistas que precisam farar sem virar piada pública.
Eu falo de gente comum que quer comprar frutas sem ser perfilada por algoritmos. Se você me conhecesse de vista, talvez não me reconhecesse agora. A carta entrega mais de mim do que o meu rosto no seu mundo. Eu envio letras que não apagam quando o relógio toca. Se alguém interceptar esse áudio fora das nossas margens, vai ler coisas simples. Quem entender de verdade vai perceber que eu pedi ajuda sem pedir por favor. Ajuda para manter humanos os nossos acordos. Ajuda para não transformar a janela em arma. Ajuda para aceitar que alguns mistérios salvam a sanidade. Eu sigo descrevendo cenas para você perceber nuance. Em um mercado do centro, um vendedor coloca frutas maduras na cesta de pessoas cansadas durante a janela. Depois ele encontra bilhetes com desenhos de flores e sente que o mundo girou um pouco mais certo. No corredor de um hospital, uma enfermeira canta baixo durante a sua hora invisível. Os pacientes dormem melhor e ninguém sabe explicar o motivo. Na entrada de um edifício, um porteiro deposita livros usados em uma caixa aberta. Todo dia a caixa amanhece vazia e a estante do saguão muda de cara. Essas ações não precisam de selfie para valer. Elas valem porque estabilizam almas e continuam no dia visível. Em contrapartida, eu já vi fraudes tentando se esconder na mesma hora. Um grupo adulterou etiquetas de remédios quando ninguém os matava. Atrapalharam a logística e mexiam com vidas. Foram descobertos porque a matemática de estoque não mente. O padrão de caixas no caminhão trouxe o alarme que faltava. O tribunal usou provas materiais e confirmou a culpa sem precisar de rosto. Houve pena e houve reparo para as vítimas. A janela não protegeu o dano e isso foi justo. Você pode estrear um julgamento sem testemunhas visuais. Aqui aprendemos que fraude deixa rastro na matéria. É menos vistoso do que um vídeo, mas é mais confiável do que lembranças quebradas. O seu mundo talvez confie demais em imagens. O meu mundo confia um pouco mais em coerência. Os dois mundos erram e acertam por caminhos diferentes. Hoje escolhi não provar que estou certa em nada. Escolhi só contar histórias que sustentam conversa. Conversa é o que salva cidades do desespero. Quando faltam palavras claras, os gritos tomam um lugar. Eu não quero gritos nesse tema, eu quero calma e cadência. Eu quero que você termine essa carta com perguntas boas. Perguntas que te ajudem a medir onde falta presença e onde falta descanso. Perguntas que te ajudem a decidir o que precisa ser lembrado. Perguntas que te ajudem a marcar na agenda atos de cuidados simples. Eu penso no menino que sorriu com a canção e sinto que preciso cantar de novo. Não agora, porque essa carta precisa ficar inteira. Quando eu canto, desorganizo o meu trabalho e a minha cabeça. Então escrevo-lhes para manter a mão firme. É assim que chego até você com precisão. Se eu pudesse te ver agora, eu diria que está tudo bem buscar descanso. Diria que descanso não é desistência da responsabilidade. Diria que descansar é parte do trabalho de cuidar. Você aí e eu aqui podemos sustentar um pacto silencioso e claro. Você não precisa da minha janela para praticar bondade prática. Você precisa de gente confiável e de horários combinados. Precisa de um caderno com compromissos e de pausas para respirar. Precisa de calor humano que não vira métrica. Eu me despeço por agora da forma como aprendi com as cartas antigas. Da sua amiga que vive no mundo ao lado, envio carinho e respeito. Obrigada por escutar até o fim com atenção e paciência. Se gostou dessa carta em voz, deixe um like porque isso nos ajuda muito. E inscreva-se no canal para receber as próximas mensagens sem perder o ritmo. Escreva um comentário com a sua pergunta ou com a sua história sobre memória e presença.
Se puder apoiar o canal, use o código no canto do vídeo ou o link na descrição para fazer uma doação. Na descrição você também encontra obras de outras séries que são bem diferentes desta. Eu me despeço com um abraço e te convido a ouvir a próxima carta do nosso multiverso.